prometi, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do método cubano. Brevemente, né, sobre como surgiu esse método, que vocês pediram lá nos stories, foi o método mais votado lá na enquete sobre qual método vocês gostariam de conhecer um pouco mais. Então vamos a ele. O Balé Nacional de Cuba surgiu a partir, na verdade, da companhia de balé Alicia Alonso, que era conduzida pela própria Alicia Alonso e pelo marido dela, o Fernando Alonso. Parte da formação de balé da Alicia se deu em Cuba mesmo, através do contato com o método russo, e parte nos Estados Unidos. A Alicia Alonso foi uma bailarina excepcional, reconhecida internacionalmente, dançou algumas vezes na Rússia, nos melhores teatros, né, da Rússia, produziu o balé Giselle para a Ópera de Paris, recebeu o título de primeira bailarina absoluta. A companhia da Alicia, ela foi criada em 1948 e em 1950 ela e o Fernando fundaram a Academia Nacional de Balé Alicia Alonso. Então, com o objetivo mesmo de formar bailarinos, né, a escola mesmo. Nessa escola, elas desenvolveram, né, o método cubano, né, para formar os bailarinos cubanos. Mas em 1956, a companhia da Alicia sofreu pressões do governo Batista e a Alicia acabou interrompendo suas atividades. Isso porque, na verdade, a Alicia não cedeu ao governo ditatorial, que pretendia usar o balé cubano como ferramenta de propaganda política. O que, aliás, não é nenhuma novidade na história do balé. Isso aconteceu diversas vezes, né, na história do balé, principalmente por conta das academias reais, né, ligadas ao Estado. Mas, em Cuba, a Alicia resistiu, se manifestou contra, não só resistiu, mas se manifestou e se recusou, escreveu uma carta se manifestando contra e se recusando a dançar em Cuba enquanto o governo do militar Fulgêncio Batista estivesse no poder. Mesmo com as atividades interrompidas em Cuba, a Alicia não parou. Foi chamada diversas vezes para dançar nos principais teatros da União Soviética, levou alguns de seus bailarinos para darem continuidade à sua formação, né, para não pararem, nos Estados Unidos, enfim. Mas só com a Revolução Cubana, em 1959, é que a companhia da Alicia retomou as suas atividades. E em 1961, adotou o nome de Balé Nacional de Cuba, como é até hoje, né? O método cubano, ele tem, portanto, uma grande influência do método russo, né? E nós identificamos os fatores determinantes disso, né? Na relação entre as duas nações, na própria formação da Alicia Alonso. Então, portanto, assim, algumas características, né, do balé russo, do método russo, um balé bastante forte também, um treinamento muscular intenso, bastante virtuoso, são algumas características do balé russo também presentes na escola cubana. Mas há também ali no método cubano um olhar para incorporar, né, os elementos da cultura cubana e dos corpos latinos, e essa é uma característica muito interessante desse método. Inclusive para nós brasileiros, né, conhecer um método mais próximo de um corpo latino, de um corpo mais próximo ao nosso, né? Bom, essa foi uma pincelada bastante rápida, né, sobre o método cubano, sobre o surgimento do método cubano, como eu tinha combinado com vocês lá no Instagram, mas é claro que esse assunto é um assunto riquíssimo, né? Na verdade, existem 7 métodos de balé consolidados pelo mundo e por conta disso eu preparei um curso completo onde a gente consegue se aprofundar mais nesse assunto, conhecer um pouco sobre todos os métodos de balé, especialmente os 4 mais difundidos, né? O francês, o italiano, o russo e o inglês, que são importantíssimos para a gente entender a trajetória, o desenvolvimento do balé, porque cada um desses métodos contribui com o desenvolvimento da técnica clássica, né? Para você conhecer um pouco mais, se você tiver esse interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição, no link do curso. Você pode dar uma olhada lá tem outros materiais para você se aprofundar mais. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Curte, compartilha se você já gostou desse. E eu vou deixar o link do curso aqui na descrição se você for professor de balé ou estudante tiver interesse em se aprofundar mais nesse assunto sobre os métodos de balé.